Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Do rei Davi, há salmos ali deixados para a gente, de Moisés, né? Há tantas situações onde você pode aprender verdadeiramente a orar e a buscar ao nosso Senhor Todo-Poderoso de uma maneira clara, orando de uma maneira que Ele se agrada também de você, meu querido e minha querida. Muitas vezes nós estamos tristes e nós temos uma grande dificuldade de agradecer ao Senhor. Acontece alguma coisa, alguma fatalidade em nossas vidas e nós deixamos de ver tudo que Ele tem feito por nós. Nós deixamos mesmo, meu querido e minha querida. Faz parte da nossa natureza ingrata, não é? Nós muitas vezes queríamos decidir nossas vidas de um modo bastante drástico, não é? Muitas vezes nós não queremos nem estar seguindo aqui sobre a terra dos viventes, mas nós temos de reconhecer a vontade, a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Querido meu, querida minha, estou aqui com aquela pergunta difícil de responder, não é, meu querido, minha querida? Porque se tornou um tabu, um assunto que não se fala. Vamos aqui à questão do homossexualismo à luz das Escrituras, não é, meu querido e minha querida? O que eu gostaria de estar passando para você são, primeiramente, para nós abordarmos isso, 3 textos, pode ser? Todos da Nova Aliança, tá bem? Da Brit Hadashah, Nova Aliança. 1 Coríntios 6,9 diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, que são sexualmente imorais, que tem relação antes do casamento, que tem quem pratica masturbação, ou quem masturba outra pessoa, tudo isso está encaixado aí nos impuros. Alguém que está mantendo o relacionamento sexual com o esposo e com a esposa, mas com pensamentos errados, alguém que tem acesso à pornografia, alguém que tem a prática de ver pornografia, tudo se encaixa no impuro. Lembra que nós já falamos aqui que o Senhor vai julgar tanto os adúlteros, mas também o leito maculado, não é? Porque bendito entre todos tem de ser o casamento, assim como o leito sem mácula. Nem idólatras, nem adúlteros, que são os que mantêm relações sexuais com alguém que não seja o seu próprio cônjuge, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, que é Jesus o Messias, e no Espírito do nosso Deus, Aruach HaKodesh, não é? Então, o primeiro lugar importante que você compreenda nesse texto é que o homossexualismo não é separado de nenhum desses outros pecados que estão aqui ilustrados. E que já na Nova Aliança nós vemos ali o Rabino Shaul, que é o apóstolo Paulo, dizendo que algumas daquelas pessoas que estavam ali naquela igreja de Corinto também haviam sido homossexuais, não é? Tais fostes, alguns entre vós, mas vos lavastes, não é? Fostes santificados, fostes justificados. Então, primeiro lugar que eu gostaria de abordar com você, não tem essa coisa de você excluir os outros pecados e focar apenas no homossexualismo. Então, eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, porque está em moda o homossexualismo. E nós deixamos todos os outros pecados mencionados aí em 1 Coríntios 6, como se eles fossem irrelevantes. Calma que nós vamos tratar um pouco mais à frente, com mais profundidade sobre isso. Essa lista é repetida pelo próprio Shaul, né, apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1,8. Vamos lá? Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não promulga a lei para quem é justo, mas sim para os transgressores e rebeldes. Vamos para a listinha? Irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, patricidas e matricidas, que são assassinos dos pais, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo que se opõe a sã doutrina, segundo o Evangelho da Glória de Deus bendito, no qual eu fui encarregado. Aqui nós temos uma visão clara que trata acerca do sodomita. E quem é o sodomita? É o homossexual? Não, não é só homossexual.
não é? Infelizmente existe essa prática, já tenho alguns aconselhamentos, não é? Para explicar espiritualmente o que envolve a sodomia para casais que estão dentro da igreja e que tem uma prática sodomita, não é? E isso está escrito ali, não tem como herdar o reino, não é? Mas nós não gostamos de tratar sobre isso, nós gostamos de tratar sobre o homossexualismo, não é assim, meu querido, minha querida? Então vamos seguindo, Apocalipse 21, versículo 8. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos impuros, aos feiticeiros, na versão do David Stern, na Bíblia judaica, tá? Drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o culto, não é? Aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, não é? Então, meu querido e minha querida, eu já expliquei para você que tem pecadinho e pecadão. Tá cheio de gente aí dizendo que não tem pecadinho e pecadão, que não tem diferença de pecado, mas tem. Existe o pecado contra o corpo, e pecado contra o corpo é diferente do outro pecado. Vamos lá? 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Aqui estava tratando especificamente ali, em 1 Coríntios 6,18, de prostituição. Das pessoas se tornarem uma só carne com uma prostituta, levar o corpo do Mashiach para ser um único com uma prostituta. Tudo bem? Vamos seguindo aqui. Quantas vezes é citado temas sobre o homossexualismo dentro das escrituras, não é? Olha, esse tema só aparece 5 vezes. Você sabia disso? Só aparece 5 vezes. Alguns estão nos textos que eu citei para vocês e outros estão aqui, né? O descritivo de Sodoma e Gomorra, não é? Que diz que os homens da cidade queriam manter relações sexuais com os mensageiros que estavam na casa de Ló. E o texto aparece em Levíticos 18, 22, não se deite com um homem como se deita com uma mulher, isso é repugnante. Aparece de novo em Levíticos 20, 13, se um homem se deitar com outro homem como se deita com uma mulher, ambos praticam ato repugnante, terão de ser executados, pois merecem a morte, praticaram coisa abominável, não é? Nós vamos ver em Juízes também uma situação que o levita, eu gostaria de tratar isso um dia só acerca desse assunto, vou preparar um estudo para que você compreenda isso, porque quase sumiu uma tribo de Israel por causa disso, que foi a tribo de Benjamim. Um levita acabou se deitando, levando a sua concubina, ele foi procurar a sua concubina e tudo mais, e acabou pousando numa cidade que não deveria pousar, embora fosse uma cidade do Ciro de Israel. Vou trazer isso aqui, vou tratar essa história, vou contar para você com mais detalhes. E aí os homens chegaram da mesma maneira, só que eram homens de Benjamim, queriam se deitar também com aquele levita que chegou naquela cidade, e aí o dono da casa deu a mulher do levita, eles abusaram sexualmente dela durante toda a noite, ela morreu, não é? Então, meu querido, minha querida, aqui é outro lugar que fala acerca da prática homossexual e que foi uma grande tragédia em Israel e quase acabou com uma tribo inteira de levitas, não é? Da tribo de Benjamim, desculpe. Então, olha só, o outro texto foi esse que eu li para vocês acerca de Romanos, que eu vou ler inteiro, porque tendo conhecido a Deus não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como a pássaros, quadrúpedes e répteis, por isso Deus lhe entregou a impureza sexual, para desonrarem os seus corpos, degradando-se entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito eternamente para sempre, assim seja. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas e até as suas mulheres trocaram as relações sexuais por relações sodomitas, que são contrárias à natureza humana. Da mesma forma, homens também abandonaram suas relações naturais com as mulheres e se inflamam em paixão homens por homens e recebem nos seus próprios corpos a recebida punição, né? O HIV, infelizmente, tem feito cada vez mais vítimas, não é, meu querido e minha querida? Então, esses textos são os únicos que tratam, 5 textos em todas as escrituras, que tratam acerca do homossexualismo, não é? Sobre a impureza, nós vemos que as escrituras tratam 30 vezes,
mais de 30 vezes. Sobre o adultério, mais de 50 vezes. Sobre os mentirosos, mais de 80 vezes. Sobre a feitiçaria, mais de 30 vezes. Sobre latrocínio, mais de 30 vezes. Sobre o orgulhoso e arrogante, mais de 30 vezes. Então, Céu, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo dizer que existe uma supervalorização de um pecado, ou seja, uma pessoa pode ser um adúltero, mas ele não pode ser um homossexual. E isso é hipocrisia, né? Então, por exemplo, se eu tenho ali uma pessoa que está dentro da congregação e está em adultério, não tem problema, mas se eu tiver uma pessoa dentro da congregação que ele é um homossexual, aí nós vamos ter problemas. Eu quero saber agora, da parte sua, meu querido e minha querida, quem é que está sendo hipócrita verdadeiramente, não é? Então, em primeiro lugar, vamos colocar as coisas no lugar certo. Eu tenho de pregar contra o homossexualismo e a prática homossexual, mas eu também tenho de pregar contra o adultério, contra a mentira, contra a feitiçaria, contra a imoralidade, contra a impureza. Eu tenho de ser uma voz que prega igualitariamente, porque todas essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. Não importa se a pessoa é um pastor que está lá, está em adultério, ele não vai herdar o reino dos céus, meu querido, minha querida. Mas ele é uma bênção, céu, mas não importa que ele seja uma bênção, ele é um transgressor, não é? E a pessoa, quando transgride, ela está encaixada nessas listas que eu dei para você. Anota aí onde é que estão a lista, confere lá em casa, não é? 1 Coríntios 6, de 9 em diante, 1 Timóteo 1, de 8 em diante, Apocalipse 21, de 8 em diante, tá bom? Então, é simples assim. Vamos lá, vamos agora algumas coisas sobre o homossexualismo que eu quero tratar com você, que são muito importantes e relevantes, e eu gostaria de tratar com você. Eu quero ler um artigo médico para você, meu querido e minha querida. Quero ler um artigo médico verdadeiro do Dr. Daniel. Quem tiver interesse nesse material, por favor, me procure. Ele é muito grande, eu só quero ler algumas coisinhas para você, relevantes, tá bom, meu querido? Principalmente na área que eu atuo hoje, tá bom? Esse artigo é de janeiro de 2004, eu vou ler para você. Em janeiro de 2004, o Departamento de Saúde do Reino Unido, através do periódico CMO Update, comunicado para todos os médicos, recomendava aos pediatras, mais uma vez, que não se indicasse fórmulas infantis à base de soja para alimentação infantil. Céu, o que tem a ver isso com homossexualismo? Você tem que ter paciência para eu ler para você. Posso ler, meu querido e minha querida? Tenham paciência comigo, porque se você não tiver informação, você também vai pecar um outro pecado que não herdará o reino dos céus, que são aqueles que julgam, meu querido e minha querida. Vamos lá? Olha só. No Brasil, acostumamos chamar fórmulas infantis de leite em pó. Quando examinamos com atenção a composição das latas do leite em pó para crianças, é simples enxergar que, na verdade, não se trata de leite em pó, mas são ordinariamente fórmulas alimentares. Mas como chamar essas fórmulas de leite em pó? É muito mais atraente ao público, nem as pessoas em geral e nem mesmo os médicos prestam atenção no conteúdo dessas bases alimentares. Ou seja, você vai lá, você não tem leite para dar para o teu filho, ou você não quer dar leite para o teu filho, ou você tem que trabalhar e tem que deixar o teu filho na creche, e você deixou de dar mamar a ele. Se você deixou de dar mamar a ele, você comprou leite em pó para ele, não comprou, minha linda? Não é, papaizinho querido, não é, mamãezinha querida, você comprou leitinho em pó para o seu filhinho, não é? Então continua ouvindo só o que eu vou te ler. O prefixo fito representa algo que vem das plantas estrógenos, são estruturas químicas diferentes estruturalmente de hormônios estrógenos que existem no corpo humano. Fitoestrógenos são compostos que estão dentro do leite para dar para os primeiros meses de vida. São substâncias que vêm de plantas e, uma vez no corpo humano, exercem funções semelhantes a esses hormônios estrógenos, que, por sua vez, são hormônios que estão presentes abundantemente em mulheres e são responsáveis pela característica feminina no organismo do corpo feminino. Ou seja, esse leitinho que nós demos lá para o nosso filhinho, que o médico indicou para a gente, olha, esse eu não vou falar marca, tá, querido meu, querida minha? Dá esse leitinho aqui para os primeiros meses de vida, não é? E o que acontece com o seu filhinho depois? Ele vai, vou ler para você, não é?
ainda agentes antitiroídicos ou grotogênicos que podem estar associados à doença autoimune que afeta as glândulas. Os danos à tireoide foram descobertos já em 1939 e isso obrigou fabricantes a adicionar iodo aos derivados de soja e, infelizmente, não acredito que isso seja o suficiente para proteger plenamente aos consumidores. Pesquisas científicas descobriram que as fórmulas de soja reduzem as imunoglobulinas e proporcionam mais infecções em crianças alimentadas do que com produtos naturais, ou leite de peito mesmo, ou problemático leite de vaca. Dá menos problema, meu querido, minha querida, do que esses leitinhos que são indicados. Eu quero agora ler para você isso aqui, que é importantíssimo que você preste atenção. Alguns autores entendem que a alimentação à base de soja em lactentes os expõe à ingestão de quantidades similares a 5 pílulas anticoncepcionais por dia. Alcançam 13.000 a 22.000 vezes mais agentes estrogênicos em circulação do que crianças alimentadas com leite. Pode ser altamente prejudicial aos meninos que precisam ter eficiência de ondas de ação da testosterona nos primeiros meses de vida. A alimentação com soja pode estar incriminada no incrível aumento da puberidade precoce em todas as jovens americanas. Chega a 50% entre as filhas de origem africana. Os garotos podem apresentar problemas de desenvolvimento físico e sexual. Eles também parecem ser mais sensíveis a problemas do desenvolvimento cognitivo. Em outras palavras, meninos podem ficar literalmente afeminados e as meninas vão ter sua maturação sexual acelerada. Então, meu querido, minha querida, quando eu vou julgar um homossexual que tomou mamar lá do leitinho que a mãe deu, que comprou, que eu comprei, não é? Nos primeiros meses de vida eu mudei o organismo do meu filho por meio do mamar que eu dei, porque o médico me receitou aquele mamar e porque eu não tinha nenhuma estrutura cognitiva, científica, e eu comprei lá na maior das boas intenções aquele leite caro pra caramba e botei na mamadeira do meu filhinho e eu enchi ele de hormônio como se eu desse 5 pílulas anticoncepcionais para ele por dia. E aí o meu filho cresce gay. Quem que eu tenho que julgar? O filho? Os pais? Os médicos que receitaram esse veneno que vai mutar completamente o organismo dessa criança? Eu li tudo isso para você, meu querido, minha querida, porque eu tenho ouvido tanta barbaridade de pessoas que não sabem o que se passa. Eu já conheci tantos homossexuais que querem tirar suas vidas por não compreenderem por que eles têm atração por homem quando eles não querem. Eles não querem. Pessoas, eu estou dizendo de pessoas que cresceram no berço evangélico, que cresceram num ambiente e que eles fisicamente foram mudados. Como que você arruma essa porcaria? Você acha que o Senhor não vê? Você acha que o Senhor não sabe o que é essa indústria de alimentos? Essa indústria do fast food, da coisinha rápida pra gente? Não é? Você acha que o Senhor não sabe aonde tem origem de tudo isso? E que isso foi um investimento muito grande da indústria? Procura conhecer a história da soja, meu querido. Procura conhecer a história da soja. Não é? Eu não vou amaldiçoar a soja aqui, mas todo mundo usa óleo de soja, não é? A maior parte de pressão arterial elevada, a maior parte de doenças do coração está ligada ao consumo de frituras, meu querido e minha querida. Procura saber o que é a soja. Eu não tenho como tratar o homossexualismo se eu não tratar o mamar do bebê que a mãe e o pai, os dois lá que estão rejeitando o filho agora, foram lá e compraram. Ah, Céu, mas a gente não sabia. Não sabia. Você não sabia. Mas o fato de você não saber é a mesma coisa. A pessoa que não recebeu as boas novas, se ela morrer, meu querido, minha querida, ela não tem salvação. Ela não pode chegar lá e falar, oh, mas ninguém me contou. Eu não sabia. Então nós estamos aí com um problema seríssimo. Pode vir o pregador que quiser vir falar comigo aqui.
né? Já ouvi cada pregador falando cada coisa, meu querido, minha querida. Não conhece nada da estrutura molecular, não sabe absolutamente nada do que está acontecendo com a alimentação. Não compreende que nós estamos vivendo num sistema sabotado, sabotado pela indústria alimentícia. Sabotado pela indústria alimentícia. Então, meu querido e minha querida, eu preciso que você desperte. Pode ser que o teu filho hoje, com tendências, ou enfim, que ele tem trejeitos, ou ele tem uma forte expectativa de ser um homossexual, ele pode ter sido envenenado por você, minha linda. Na tua inocência. Na tua inocência. Né? Alguns não. Porque alguns simplesmente optaram por não dar mamar. Optaram que não iam dar de mamar. Porque o você ia cair, ou sei lá o que mais. Meu querido, minha querida, eu preciso que você desperte para a realidade. Pecado é pecado, não é? E o fato de eu, por exemplo, dar mamar, lá o leitinho que o médico me receitou, caro pra caramba, que eu comprei lá na farmácia para dar para o meu filho, nos primeiros meses de vida, eu comprometi toda a existência do meu filho na terra dos viventes. Não é? Então, meu querido, minha querida, nós temos de observar as coisas pelo ponto de vista, mas o que eu vou fazer, Céu? Agora o meu filho está lá, ele foi afetado nas glândulas dele, ele, enfim, hoje ele tomou. Nós vamos ter que orar muito, meu querido, minha querida. Mas não coloca esse peso sobre a vida do teu filho sozinho, não. Faça isso, não. Né? Olha, não faça. Eu estou ouvindo tanta porcaria, gente, aí. Eu lamento as coisas que eu estou ouvindo, não é? Então a pessoa vai olhar para você, ela vai falar, olha, eu não consigo deixar de ser homossexual. Olha, honestamente, meu querido e minha querida, nós temos aqui a lista, nós temos aqui tudo isso aqui para analisar diante do Eterno, diante do Todo-Poderoso, o Eterno de Israel, e Ele é o único que faz milagres. Num caso de um envenenamento hormonal que os nossos filhos receberam, ao ponto desse leite que nós demos para eles, bebezinho, ser equivalente a dar 5 pílulas anticoncepcional por dia para uma criança, um bebezinho, por causa da fórmula do leite, meu querido, minha querida. Aí nós vamos ver as meninas de 12 anos, estão do tamanho de uma moça. Menina de 12 anos, tá, o gado você pensa que cresce como, meu querido, minha querida? É hormônio puro. Ou você acha que o galo, o franguinho lá, que antes demorava 3 meses lá para ficar adulto, agora ele fica adulto em 21 dias, você acha que isso é normal? Você acha que essa alimentação que nós estamos recebendo e que nossos filhos estão recebendo está isenta de hormônios? Você acha que a tua alimentação está isenta de hormônios? Todo mundo irritado, todo mundo... Gente, uma das maiores faces da soja na alimentação infantil dos primeiros meses de vida é o déficit de atenção. A criança não consegue reter atenção. E eu vou dizer o quê? Quem que fez isso? Ah, não, os médicos disseram, a culpa é dos médicos. Pai e mãe, a culpa é nossa, pai e mãe. Nós não podemos dizer que a culpa é do outro. O que eu vou dizer para vocês, meu amado, minha amada? Então, assim, já que nós vamos analisar a questão homossexual e as culpas a quem cabe, eu vou ter que começar a colocar para você a culpa a quem cabe. Todos nós somos responsáveis por essa geração que está aí. Porque nós somos a geração Coca-Cola. Desculpa de falar, não posso ficar falando, né? Mas é tudo muito rapidinho. Nós somos a geração fast food. Nós queremos tudo pronto imediatamente. Nós não temos tempo para perder. Não é assim que funciona, meu querido, minha querida? Então, eu queria levar em consideração com você, você considere verdadeiramente a situação que nós chegamos. Céu, e aí? Agora meu filho está lá, independentemente de ter sido eu que provoquei tudo isso na vida do meu filho. Eu dei lá o leite, meu filho hoje cresceu hormonalmente diferente, cheio de problemas, por minha culpa, eu era responsável pelo meu filho. E agora o meu filho cresceu homossexual. E agora qual o meu posicionamento diante disso? Você tem o posicionamento de amar o teu filho ardentemente, porque o Senhor sabe que você foi vítima. Foi vítima de uma propaganda enganosa, foi vítima de um médico que não é como o Dr. Daniel, não é? Você não lê rótulos. Eu leio rótulos, viu, querido meu, querida minha? Eu leio rótulos.
Eu leio rótulos. Entende? Muita gente hoje está com Alzheimer e não precisava se lesse rótulos. Viu, meu querido, minha querida? Não detone a sua mente. Não é? Então, assim, dentro da cultura bíblica, eu não vou mais falar cultura judaica, viu, querido meu, querida minha? Tão mal interpretado que eu falo, eu não vou mais falar cultura judaica. Não é? Mas dentro da cultura bíblica, que é a judaica, não é? A alimentação faz parte do culto ao eterno. Por que será, não é, meu querido e minha querida? Por que será que a alimentação faz parte do culto ao eterno? Porque uma sociedade forte, meu querido, é uma sociedade bem alimentada. E pode ter certeza que a nossa sociedade está na UTI. Ela está na UTI. Não é? Um dia, fumar era status. Hoje, fumar, você vê aqueles desenhos lá que você é obrigado a ver os desenhos de todo mundo morrendo. Um dia era interessante o cigarro. Hoje não é mais. Hoje é interessante a soja. Procura lá na internet quantos artigos para você alimentar seu bebezinho à base de soja. Procura saber quanta gente de repente ficou alérgica ao leite. Quanta gente agora é alérgica à lactose. Incrível. Incrível isso. Olha, eu acho incrível. Com meus 50 anos de vida eu acho incrível como de repente todo mundo está alérgico à lactose. Você vai no médico e diz, alergia à lactose. Todo mundo é alérgico à lactose agora. Meu querido, minha querida, eu tenho a te dizer uma novidade, só para você saber. A soja tem reagentes muito mais provocativos em relação a alergias do que a lactose. Só para que você fique sabendo. Então, quando eu ouço um negócio desse, sabendo do que se trata, fica bem difícil. Eu isentar da culpa tudo que está acontecendo. Não tem como fazer isso. Eu sou responsável, você é responsável. Nós não orientamos. Mas você acha, minha filha vai casar agora, eu estou com um monte de amigo aí que está para ter bebê aí. Você acha que eu vou deixar meus amigos darem leite de potinho para meus... Ô, meu amado, minha amada, pode ser o doutor Bambambam da Silva que falou, mas não deixo. Não vou deixar. Eu vou estimular a amamentação. Eu vou estimular que essa mãe se alimente também adequadamente. É isso que eu vou estimular, porque eu tenho um comprometimento com essa próxima geração, meu querido, minha querida. Uma das maneiras de louvar ao Senhor é por meio da nossa alimentação. Eu lamento que isso não é ensinado, porque faz parte do culto ao eterno. Nossos filhos que entraram no homossexualismo, nossa geração que nós amamos, nós vamos nos doar a amar nossos filhos. Nós vamos orar por eles, nós vamos interceder por eles, nós não vamos abandoná-los, porque nós temos uma esperança, como diz ali Shaul, ali para Coríntios, tais fostes alguns de vós. Queridos meus, eu tenho homens que hoje estão no Senhor, mas eles jamais vão se casar. Eles tomaram tanto hormônio feminino para afinar a voz, para ter formatos femininos, para ter glúteos, para ter as pernas como uma mulher engrossadas. E eles sabem, eles nunca vão poder mais voltar a ter uma vida como eles tinham antes. Eles tiraram lá os implantes de seio, tiraram os implantes que eles tinham colocado, alguns nos glúteos, mas eles têm a feição, a forma, não nasce barba, eles têm feição feminina. E eles são do Senhor, meu querido, minha querida. Não importa que tenha voz fina. Eu amo, olha como eu amo essas pessoas. Um deles é pastor, sabe? E ele falou, olha, eu não vou poder me casar, constituir uma família, não adianta, meu amado, minha amada. Ele danou com o corpo dele. Ele não vai ter como constituir uma família, ele não vai ter como gerar filhos, ele não vai ter como fazer a esposa dele feliz. Mas ele voltou, ele compreendeu, ele está no Senhor. Não importa que tenha uma voz fina, não importa que não tenha barba no rosto. Ele decidiu na vida dele que ele estaria servindo ao Senhor. Gravou um CD aí, não é? Olha, gente, eu sei que ele vai ser julgado por muitos. Muitos vão olhar e falar, imagina, esse daí não se converteu coisa nenhuma. Querido meu, querida minha, quem é você, quem sou eu para julgarmos alguém em nome do Senhor Yeshua HaMashiach? 1 Coríntios 4:5, portanto nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor
Da parte de quem? De Deus, meu querido e minha querida. Então, olha, eu quero pedir a você que não sabe o contexto do que está acontecendo na sociedade, nem para orar. Nossa sociedade está sendo envenenada, gente. É a água que já chega para a gente envenenada. Entende? Então, meu querido e minha querida, que o Senhor te dê sabedoria, discernimento, que não existe um pecado que, em relação ao homossexualismo, diferente do adultério, diferente da fornicação. Entende? Não tem, meu querido. Olha, eu queria que falasse também igualmente contra o adultério, igualmente contra a prostituição, contra a fornicação, contra o sexo antes do casamento. Eu queria ver todas essas bandeiras legítimas, porque nosso papel não é leis não, meu querido, minha querida. Pode ter a lei que for, uma pessoa convertida, ela não vai fazer, meu amado. Uma pessoa convertida não vai abortar. Uma pessoa convertida, ela não vai entrar por essas linhas, não importa a aprovação de lei, meu querido, minha querida. Não é papel nosso. Nosso papel é pregar as boas novas. Nós estamos perdendo tempo lutando contra coisas que não temos como deter, meu querido, minha querida, porque nós mesmos investimos para que isso acontecesse. Não é? Eu queria só concluir esse aconselhamento com um dado muito importante para que você compreenda, não é? A lei sobre o homossexualismo sempre vai tramitar com outras duas. Você sabe quais são, meu querido, minha querida? Vai tramitar a lei do homossexualismo, a lei do aborto e a lei da eutanásia. As três leis, elas estão juntas sempre, porque não tratam do homossexualismo, elas tratam do crescimento vegetativo do país, de deter a natalidade. Essa é a mentalidade dos nossos políticos. O homossexual, ele não somente não tem filhos, mas ele também adota as crianças que estão aí jogadas. Então, gente, quando vocês pensarem como é que um político dorme à noite, quando ele tramita uma lei, ele só está pensando que ele está ajudando a sociedade, porque ele não tem temor do Todo-Poderoso no coração. Então, o que ele pensa? Olha, o homossexual, além de não gerar filhos, não vai crescer vegetativamente, nós não vamos ter um crescimento populacional, e ainda eles adotam. Vai tirar um problema que também o Estado tem de estar abarrotado de crianças abandonadas. Né? Crianças de quem? Dessas filhas aí, dessas filhas que foram alimentadas lá com leitinho, e que se desenvolveram com 12 anos já estavam parindo. Não é, meu querido, minha querida? Não é? Então, o que eu quero colocar para você é que nós temos de orar por cura desse país, porque, olha, não adianta, meu querido, minha querida, a aprovação e investimento do homossexualismo, em cartilhas de homossexualismo e tudo mais que eu ouço por aí, só tem um motivo: dar comida para esse povo. Eles não estão preocupados se é homossexualismo, se qualquer outra coisa que fizesse as pessoas parar de ter filhos, eles iriam abraçar. É assim que o nosso político pensa, meu querido, minha querida. Né? Eu estive sentada com o Renato em várias bancadas de projeto-lei, não foi uma nem duas vezes, inclusive para essa que está sendo tramitada aí, da Palmada Deseduca, não é? Que o Renato acabou se tornando um ícone, e jamais na nossa vida nós nos levantamos para tirar do pai a autoridade de disciplinar o seu filho em família, não é? Então nós sabemos como as leis são feitas, eu estou trazendo essa informação para você, não é? Qual o interesse do Estado no homossexualismo? Em agradar Satanás? Eles não pensam assim, meu querido, minha querida. Eles pensam que eles estão evitando que o país continue crescendo. Só isso. Eles querem que pare, que haja um controle de natalidade. A China tomou outra posição. Ela resolveu a política do filho único. Então, o que acontece lá? Todo mundo aborta. Todo mundo só quer ter filho homem. Já falei para vocês, hoje não tem mais menina para se casar lá. Para casar tem que procurar fora do país, porque o filho é responsável por cuidar dos pais, então os pais, quando sabem que a menina aborta, ou abandonam essas crianças na neve, ou uma série de coisas atrozes que acontecem na China. Aqui no Brasil, a solução encontrada foi o homossexualismo. Então, existe um investimento muito grande por parte do governo em relação a isso, porque é um modo de não crescer a população do país. Você precisa parar de ver as coisas de um modo meramente religioso, porque as escrituras, elas tratam de sociedades, elas tratam do nosso trato até de pagamento de impostos, elas tratam da nossa saúde, elas tratam de tudo, meu querido, minha querida, da nossa sexualidade. Não existe tabu dentro das escrituras. Eu espero
Eu espero que toda vez que você apontar um dedo para alguém, ou der uma risadinha, que o filho é gay, né? Ah, Céu, por que você está falando isso? Porque eu tenho um filho homossexual, meu querido, minha querida. Um filho que conhece as Escrituras, um filho que eu amo com todo o meu coração, um filho que não me dá dor de cabeça, né? Mas que ele vai, se ele continuar nesse caminho que ele está, ele vai se perder da vida eterna. E eu não posso permitir isso, meu querido, minha querida. Eu não posso permitir isso. Eu não sei como meu filho foi alimentado nos primeiros meses de vida. Quando eu conheci meu filho não tinha nome. Eu tive que fazer idade óssea, tive que levar no médico para fazer um raio-x da parte que compreende o pulso até o cotovelo. Eles medem essa parte, que é a parte que é colocada em todas as caveiras, essa parte fundamental do crescimento e desenvolvimento humano, não é? E essa parte aí me falaram a idade do meu filho. Meu filho não tinha sobrenome. Aí na adoção ele ganhou um sobrenome. Não é? Meu filho não é uma pessoa agressiva, não é mau caráter, meu filho não é malandro, meu filho não é roubador, mas o meu filho é homossexual. Meu filho na idade adulta se tornou homossexual. É um excelente trabalhador, todo mundo gosta dele lá, mas o meu filho está indo para o inferno. Eu amo meu filho, meu querido, minha querida. Eu amo meu filho com todo o meu coração. Então é muito simples. Quando a pimenta é no olho do outro, para nós é refresco, não é? Eu não vou deixar o meu filho no meio do caminho. Eu não vou deixar de lutar por ele. Você mãe, você pai, que passaram ou passam por isso, você tio, você irmão, você, eu te peço, não deixe pelo caminho as pessoas que você ama. Você não sabe o que aconteceu com aquela vida. Ah, Céu, mas tem muita gente que é malandragem mesmo. Pode ser que sim, mas eu não posso julgar. Eu não posso julgar ninguém, meu querido e minha querida. Não foi constituído a mim o dever de julgar quem quer que seja, a não ser a minha própria vida. O papel do crente é orar por essas vidas, por seres humanos que estão sendo lançados no abismo. E é isso que eu conclamo você, meu querido e minha querida. Amar, se doar. Nós não somos rivalistas, nós não somos aqueles espancadores. Gente, o que é isso? O que é isso que eu tenho ouvido falar de líderes? Pelo amor do Todo-Poderoso, onde está essa igreja amorosa que se doa e que ama o próximo como a si mesmo? Eu espero de todo o meu coração que pelo menos esse estudo com o Dr. Daniel, se você precisa desse estudo, peça para mim que eu te olhe com muito prazer, eu te encaminho. Mas não permita na sua vida que você deixe de ganhar uma alma por causa do seu preconceito,